Hello everyone, my name is Daniela, I am the English teacher. Nesse período que nós estamos afastados de sala de aula, nós estamos tendo a oportunidade de assistirmos às aulas Paraná. Esse é um momento muito importante para que nós não deixemos de lado a necessidade dos nossos estudos. Então, para hoje, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o estrangeirismo. Do you know these words? Olha lá que bacana. A teacher separou para vocês algumas palavrinhas que fazem parte do dia a dia de vocês. Observem lá. A palavrinha hot dogs. Você sabe aonde você encontra essa palavra? Você percebe que não há necessidade de traduzir, porque quando alguém diz para você, vamos lá comer um hot dog, você sabe exatamente o que você vai comer. Você não vai esperar por uma pizza. Você já sabe que o hot dog é uma das palavras que já estão no nosso vocabulário. Outra situação. Observe o Semi-Annual Sale 50% Off. Nós gostamos dessa palavrinha? Nós sempre vamos encontrá-las em quais situações? Observe que nós temos aqui no slide uma loja. Então, eu sei que agora é o momento de eu pedir para o papai, para a mãe, para o meu responsável comprar aquilo que eu estava esperando há um bom tempinho, porque agora o desconto está bem bacana. E esse quadrinho aqui? Observe. Tem uma situação de um jogo, olha ali todas as vidinhas, todas prontas iniciando, e aí de repente vem essa palavrinha, ready? O que será que eu devo fazer nessa situação? Eu vou iniciar então o meu jogo nesse exato momento. Chegamos até a nossa cozinha. Observe, nesse rótulozinho, nós temos uma palavra que é muito falada por nós. A palavrinha light. Aonde eu encontro essa palavra? Como eu traduzo essa palavra? Existe a necessidade de eu fazer a tradução dela? Ou simplesmente eu pego um rótulo ou chego em algum supermercado e peço, eu gostaria de tal produto, mas tem que ser light. Eu preciso explicar para as pessoas que esse light tem um pouquinho menos de teor de gordura, que ele é mais leve. Não, porque ele já está na nossa cabeça, nós já sabemos o que light significa. Essa é a mais comum, né? Made in China. Quem lá não tem uma roupinha, um tênis, um brinquedo, um celular, um aparelho eletrônico que tenha essa etiquetinha? É a mais comum, então a gente já sabe, esse Made in China, a gente já sabe de onde veio, onde eu comprei ou quem produziu esse material, por isso ele acaba nos orientando. Em algumas situações a gente até vê escrito Made in Brazil, mas por que está escrito então em inglês se eu moro no Brasil? Por que não poderia estar escrito feito no Brasil? Estão percebendo? Esse é o nosso estrangeirismo. É isso que faz parte. Nós recebemos palavrinhas de outros países, de outras línguas e adotamos para o nosso vocabulário e ele se torna normal. E não há nem a necessidade de eu ficar traduzindo isso o tempo todo. E por fim, a minha imagem aqui, a minha última imagem, é de um controle, né? Vocês conseguem perceber? E nesse controle eu tenho uma palavrinha chamada mute. E observem que aí eu tenho como se fosse uma caixinha de som e um xizinho. Então, eu posso nem saber qual é o significado dessa palavrinha, como ela está escrita lá no dicionário. Mas eu entendo, através do meu desenho, que
ela está pedindo para encerrar a minha fala. Não é isso? E aí eu fico só vendo imagens e não estou mais escutando. Bom, isso aqui tudo é comum, eu acho que vocês já perceberam, já relembraram, que são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Então tem algumas perguntinhas aqui ao lado para vocês. Observem lá. Pergunta A. Onde você pode encontrar esses itens mostrados nas imagens? É lógico que a teacher já começou mostrando, já começou falando, dizendo, né? A gente vai encontrar numa lanchonete, a gente vai encontrar numa loja, é num joguinho aqui de internet, então isso vocês já conhecem. Qual deve ser o significado dessas palavras ou expressões em inglês? A maioria delas, vocês perceberam, que eu até sei, até imagino, no caso do hot dog, no caso do ready, eu até sei que significa cachorro quente, que significa estar pronto, podemos iniciar, mas a gente não utiliza, a gente não faz o uso dessa palavrinha em português. Quais palavras nas imagens não costumam ser substituídas por termos equivalentes em português? Olha só, pensem lá. Embora a teacher também já tenha dado essa dica, mas vocês conseguem perceber que mute, a gente raramente traduz, né? Light, aquilo que eu falei para vocês. Eu quero um chocolate light, eu quero um chocolate diet. A gente não traduz, a gente sabe qual é a ideia. O made in China, que a gente já corre lá na etiquetinha das roupas. Se vocês fizerem isso agora, vocês vão perceber. Corre lá na etiquetinha e você vai ver que está escrito lá, produzido por. E o semi-annual sale, né? Esse 50% off, também é muito comum. O hot dog, a gente sabe que a gente já traduz por cachorro quente. E o ready, pode acontecer de em alguma situação tá lá escrito, vamos iniciar? Você está pronto? Então, respondendo a nossa perguntinha da letra C, nós não vamos traduzir mute, light, o sale, certo? O mute. Agora a gente já conseguiu dar uma esquentadinha na nossa aula de hoje. Então, nós vamos começar nesse momento a trabalhar. Para isso, você vai precisar de algumas coisinhas. Então, corre lá no quarto, onde você guarda seus materiais, e eu gostaria que você pegasse nesse momento o seu notebook, a teacher já está com o dela aqui, pega o seu notebook para você fazer todos os seus registros. Você também pode pegar o seu book, se você tiver. Nós sabemos que em algumas escolas ainda não deu tempo de fazer a entrega desse book para os alunos, mas se você tem o seu, é legal, corre lá e pega. E também você vai precisar da sua pen e da sua pencil. A professora já está com todo o material aqui e eu vou aguardar 5 minutinhos vocês irem lá buscar o material de vocês. E aí, pessoal, tudo pronto? Esses 5 minutinhos foi rápido, né? Mas eu acredito que você já esteja com todo o seu material aí. Uma observação que a teacher esqueceu de avisar lá no comecinho da aula. Você vai poder assistir as nossas aulas em 3 tipos de acessos diferentes. Você vai assisti-las pelo canal aberto da televisão, você pode assisti-lo no aplicativo do Escola Paraná e também por algumas redes sociais que mais tarde a gente passa para vocês. Então vamos lá. Lembram que nós tínhamos essas 3 perguntinhas que nós fizemos para nos aquecermos? A teacher já respondeu isso aqui para vocês, mas agora eu quero fazer uma perguntinha. E essa pergunta, eu acho que todo aluno de 6º ano deve se fazer. Cada vez que sai do 5º, faz essa transição para o 6º ano e aí se pergunta, por que eu devo aprender inglês?
Por que eu não aprendo um espanhol, um italiano, um francês, coreano, que agora está muito comum, né, com as bandas coreanas que nós temos por aí? Por que o inglês? Então a prof vai dar alguns, como que eu vou dizer? Eu vou dar algumas informações para vocês. Vejam se vocês concordam comigo. Nós devemos aprender o inglês porque o inglês é uma das línguas mais faladas no mundo inteiro. Olha só, uma das línguas mais faladas no mundo inteiro. Mas, teacher, nesse momento eu estou só ouvindo banda coreana. Eu queria aprender o coreano, né? O mandarim, o japonês. E eu estou aqui aprendendo inglês. Será que tem sentido? Vamos a outra afirmação? A teacher vai te dizer, o inglês, ele vai te proporcionar mais oportunidades. Teacher, olha só, eu sou aqui do interior do Paraná. O máximo que eu faço é ir para a casa dos meus tios, dos meus avós, ali no município mais perto. Sobre o que você está falando de mais oportunidades? Isso, não consigo imaginar essas oportunidades agora. Eu estou no 6º ano, eu tenho 10, 11 anos. Ok? A teacher já vai mostrar isso para vocês. Terceira afirmaçãozinha. O inglês, ele é uma das línguas mais fáceis de se aprender. Aí você pensou, teacher, agora você brincou, né? Eu tô aqui, às vezes eu tento assistir um filme, eu tô ouvindo uma música e eu não entendo nada. Como que é uma das línguas mais fáceis de se aprender? Bom, eu posso afirmar para vocês que o que nos atrapalha um pouquinho na aprendizagem do inglês é o vocabulário e não a sua gramática em si. O vocabulário que é o que acaba nos travando um pouquinho. Então, assim como a nossa língua materna, nós nascemos, nós só sabíamos chorar, nós fomos ouvindo as pessoas que estavam do nosso lado e a gente começou a balbuciar as primeiras palavrinhas. É a mesma coisa com a língua inglesa. Nós vamos começar a ouvir as palavrinhas e aí a gente vai começar a repetir essas palavras, vai começar a entender o significado dessas palavras até nós chegarmos no momento de fazer o uso dela o tempo todo. Então não vai ser diferente com o inglês, assim como aconteceu na sua língua materna, com a língua portuguesa. Mas vamos um pouquinho mais adiante. A quarta afirmativa diz, o inglês está no nosso dia a dia. Olha, teacher, agora eu vou ter que concordar com você. Até porque no slide anterior você já mostrou isso, né? Que lá no shopping eu vou encontrar o meu inglês. Que lá no bar eu posso encontrar o inglês. Que no meu joguinho de celular apareceu o inglês. Na roupa que eu uso. Em alguns alimentos que eu consumo. Então o inglês está no nosso dia a dia sim. A gente não pode fugir dele. E a outra afirmativa que eu coloquei ali é que o inglês te ajuda em viagens. Lembra que lá no 2 você falou assim para a professora, mas eu moro no interior, eu vou até o município mais próximo, que é visitar os meus parentes. Como assim ela vai me ajudar em viagens? Nós tivemos há um tempo atrás, aqui no Brasil, inclusive aqui no Paraná, os jogos. Por isso que quando a gente vai em alguns lugares, nós temos indicações de situações em português e situações em inglês. Eu não preciso viajar. Eu posso receber alguém no meu município, na minha casa, na minha cidade, que fale uma outra língua estrangeira. E aí, como é que eu vou me comunicar com essa pessoa? Eu vou sair correndo? Não, pelo menos um hello, my name is, ou hi, ou oh, you are so beautiful. Situaçõezinhas simples que já começa a fazer com que nós consigamos ter um diálogo com a pessoa que está aqui.
Ok, não está convencido? Vamos ver se agora a professora consegue convencer você? Então vamos lá, atenção para esse próximo slide. Eu vou falar agora a língua de vocês. A língua de vocês, meus alunos, que estão agora em casa e que estão se preparando para a nossa aula de inglês, mas precisam entender a importância de eu estar sentado aqui na frente, na tela de um computador, ou do meu celular, ou da televisão, e ouvindo a Teacher Dani falar um pouquinho. Então eu coloquei um títulozinho bem interessante, falando a sua língua. Então eu agora, Teacher Dani, vou usar a linguagem de vocês. Olha lá, eu preciso aprender inglês porque eu quero ouvir música. Eu tenho aí algumas bandas, a Imagine Dragons, a maioria de vocês conhecem, o Maroon 5. Olha lá, e se eu não soubesse isso? Nossa, teacher, é Maroon e o número 5, então 5 do nome da banda significa 5, o Guns N' Roses. Essa é a banda já mais antiga, já é mais da vibe da teacher, mas vocês já ouviram falar, alguém aí na casa de vocês já falou para vocês sobre o Guns N' Roses. E olha só que bacana, eu trouxe uma musiquinha que tá aí nos ouvidos de todo mundo e que eu sei que eu vou falar o título dela e você já vai começar a cantar aí na sua sala, que é o Baby Shark, tururu, tururu. Né? Então a gente aprendeu com esse Baby Shark aqui muitas das palavrinhas de inglês que nós temos hoje. E muita criança pequenininha também canta esse Baby Shark e canta muito feliz. E outra, canta direitinho. Pode não ter acertado as palavrinhas na primeira, segunda, terceira vez que ouviu, mas lembra na nossa língua materna? Lembra que a gente não aprendeu a falar uma frase completa, com pronomes, com adjetivos, com tudo certinho? Porque nós estávamos aprendendo. É a mesma coisa com o inglês. Então, no primeiro momento, é óbvio que eu vou cantar do jeitinho que eu vou ouvir. Eu posso cantar errado. Mas a partir do momento que eu começo a me interessar pela música, eu vou começar a prestar mais atenção. Talvez eu corra pegar a letrinha daquela música para que o meu inglês saia tão perfeito quanto a do meu cantor, da minha banda preferida. Viu só? Estou falando a verdade ou não estou? A música não ajuda muito a gente a aprender a língua inglesa? Não estou agora te convencendo da importância do inglês? Outra situação. Filmes. Olha lá. Quem aí já viu o Frozen? Nós já estamos no segundo filmezinho do Frozen. Todo mundo sabe o que significa, né? Aquela aventura congelante. Por que é congelante? Será que tem a ver com o nome da palavrinha Frozen? E o Spider-Man? Ah, essa é antiga também, hein? Já tá lá, não sei qual do filme já do Spider-Man. O que nós temos aqui? Duas palavrinhas. Spider, aranha, man, homem. Olha lá o nosso Homem-Aranha. E esse aqui, que foi um filminho muito bonitinho que passou, né? E ainda tá passando, que é o B-Movie. Quem lembra do B-Movie? A historinha daquela abelhinha trabalhadora. Lembram dela, né? Ok, agora eu vou pegar vocês. Olha os jogos. Duvido que vocês não conheçam um desses três. Os meus alunos da minha sala de aula aqui em Curitiba, eles sempre me falam desses três jogos. God of War, Free Fire e Fortnite. Eu não preciso nem traduzir para vocês, né? Vocês já conhecem, vocês já ouviram falar nesses três jogos. E para fechar com chave de ouro, para vocês olharem para a teacher agora, colocarem a mão na cabeça e dizer, teacher, eu estou convencido. Olha as nossas mídias em geral. Você não tem um Facebook? Você não gosta de ficar o tempo todo no WhatsApp? Alguém aqui tem um Twitter? Então, pessoal, vocês perceberam nessa
esses 3 slidezinhos que a prof passou, nesse momentinho que nós estamos conversando aqui, qual é a importância de se aprender em inglês? Isso que eu nem entrei para falar que o inglês é a língua franca, que o inglês, ele nos ajuda a fazermos com que as coisas fiquem mais fáceis, quando eu preciso utilizar o meu celular, que tem ali alguma informação, eu entro lá no meu Google, às vezes está escrito em inglês, eu preciso ir lá traduzir a minha página, mas eu sei aonde eu vou, eu sei como fazer. Por quê? Porque eu já tenho o conhecimento do inglês. Mesmo que eu chegue lá no meu Google e traduza ele para o português, uma situação ou outra ainda vai permanecer lá escrita em inglês e eu sei o que fazer com aquelas palavrinhas. Eu as conheço porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Isso também serve para que a gente conheça outras culturas, né? A gente saber o que está acontecendo nos outros países. Também temos a língua inglesa como a língua oficial, com que mais de 70 países se comunicam, né? Através de situações relacionadas à tecnologia, ao comércio, à educação, ao turismo. Então, a língua inglesa é a língua mais utilizada. Agora, eu quero fazer uma leitura para vocês. A teacher estava preparando a aula e escreveu um texto. E eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse texto e depois vocês me falam como vocês se sentiram lendo esse texto. Vamos lá. Ready. Leitura. Então, observem lá. Eu e minha best Aline fomos ao shopping comprar um jeans. Eu fui de bike e minha BFF de skate. Aproveitamos e paramos no pet shop comprar uma bolinha para o meu cachorro. E como estava quente demais, paramos tomar um sorvete. Light, óbvio, para mantermos a forma. E aí? Você teve dúvida em alguma palavrinha? Você percebeu que o texto da teacher está misturando português e inglês? Você teve dificuldades para compreender o texto que a teacher passou aqui para vocês? Vocês conseguem anotar aí no caderno de vocês agora quais foram as palavrinhas que a teacher utilizou? Que não são da nossa língua materna, da língua portuguesa? Então, olhem lá. Eu e a minha best. O que é best? Best já é a forma contraída do BFF, Best Friend Forever. Ou seja, a minha melhor amiga. Olha lá, a melhor amiga da teacher é a Aline. Então, a minha BFF e eu precisávamos ir ao shopping. Olha só, outra palavra em inglês. Preciso traduzir para vocês? Todo mundo sabe aonde nós fomos? Mas a gente não foi ao shopping à toa. Nós precisávamos fazer uma compra. E nós precisávamos comprar um jeans. Que bacana. Alguém já parou para pensar que jeans é uma palavrinha em inglês? Continuando. Eu fui de bike. A teacher gosta de andar de bike. Mas a minha BFF era um pouco mais ousada e ela foi de skate. Olha só. Entenderam quais foram os meios de transporte que a teacher e a amiga dela utilizaram? Vocês perceberam que está em inglês? Depois nós aproveitamos para parar lá no pet shop. O que é um pet shop, teacher? Nunca ouvi falar nisso. Eu acho que a maioria de vocês deve ter um pet em casa e sabe aonde que a gente pode comprar coisinhas para os nossos pets, né? É lá na pet shop.
E depois paramos para tomar um sorvetinho light. Lembra aquele sorvetinho light? E aí a teacher deu uma dica para mantermos a forma. Já estávamos ali, né? Na bicicleta, no skate, fazendo atividade física. Então não vamos estragar com essa atividade física. Vamos lá no sorvetinho light. Perceberam como a gente consegue fazer a leitura de um texto com palavrinhas em inglês e que às vezes elas passam despercebidas? Elas são tão simples, são tão comuns pra gente, que a gente às vezes até esquece que ela é uma palavra em inglês. Agora é com vocês. Let's play. Vamos brincar um pouquinho? Eu vou dar 5 minutinhos, mas agora é verdade, 5 minutinhos, tá? Antes eu falei que ia dar uns 5 minutinhos e voltei antes. Agora é 5 minutinhos, o que vocês vão fazer? Vamos aproveitar que nós estamos em casa e nesse momento você vai pedir autorização para o irmão ou para a irmã mais velha, porque entrar no quarto de irmão e irmã, vocês sabem que pode dar problema. Então pede autorização lá para o seu irmão, para a sua irmã, para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó. E vamos, em 5 minutinhos, capturar tudo que vocês encontram sobre a língua inglesa aí dentro da casa de vocês. Entenderam o que a professora está pedindo? Eu quero que vocês encontrem palavrinhas que estão escritas em inglês aí dentro da casa de vocês. Vamos lá? Então, 5 minutinhos. Eu aguardo vocês e a gente já retorna. E aí, como é que foi? Foi difícil encontrar essas palavrinhas? O que vocês acharam? Encontrei alguma coisa? Teacher, eu não encontrei nada. Aqui em casa não tinha nada. Bom, a teacher vai mostrar algumas das coisas que a teacher encontrou na casa dela só no momento que estava preparando a aula. E eu nem precisei sair do lugar. Eu fui só olhando, direcionando o meu olhar e olhem só o resultado. As palavrinhas que a teacher encontrou naquele momento foram light, depois o mouse do computador, eu estava preparando a aula, pedigree, eu olhei, estava lá o saco de ração do meu cachorrinho e eu, uma palavrinha em inglês, shorts, uma roupa que está quentinho, né? Então a teacher estava de shorts. Show, porque eu estava preparando a aula, preparando um show, assim como nós dizemos, né? Diet, você sabe. O meu smartphone estava na mesa. Tinha spray ali perto da prof. Sabe o spray, aquele que a gente usa para o suor? Tinha o meu pendrive. Cooks, porque às vezes a gente não quer levantar, então para não perder ali o fio da meada da atividade, aí tinha umas cookies que a teacher estava comendo também. Shampoo. Shampoo vai ser uma história interessante, mas eu juro para vocês, quando eu olhei para o lado, um pouco antes de eu sentar e preparar a minha aula, a teacher tinha ido ao supermercado. E aí deixei algumas coisinhas próximos ali da escada para depois subir e levar lá para cima. E eu olhei e apareceu o rótulo do shampoo. E make-up. O que seria make-up? Lembram? Toda mulher, né? Vocês vão entender isso, as meninas aí. Vai chegar uma fase da vida de vocês que, assim como a teacher, só sai de casa depois de um batonzinho, né? Uma basezinha, um pozinho, para a gente se sentir um pouquinho melhor. Então, você anotou quais são as suas palavrinhas? Algumas das minhas palavras, das palavras que a teacher encontrou ali naquele momento que a teacher estava fazendo a atividade, algumas dessas palavras
são as mesmas que as de vocês? Conseguiram fazer esse registro aí no caderno de vocês? Ok. Então agora vamos dar a sequência. Esse ainda é um momento para nós trabalharmos a nossa oralidade, percebermos, ainda verificarmos que nós estamos o tempo todo falando sobre o estrangeirismo e que a teacher ainda está tentando convencer vocês da importância de aprender inglês. Olha que bacana essa comic. Vocês já leram comics? Vocês gostam de ler comics? A teacher ama o Garfield. Então, olha só, a pergunta que eu vou fazer para vocês. Think about it. Think about it. Pense sobre. John conseguiu tirar uma selfie? Observe the squares. Observe os quadrinhos. Olha lá a carinha do John. Sério. Aí ele deu um sorrisinho, então ele estava se preparando já para a câmera, né? Porque uma selfie legal é uma selfie com um sorrisinho. Aí o que aconteceu no terceiro quadrinho? Ele já começou a receber companheiros, né? E aí ele já começou a ficar meio preocupado. No terceiro quadrinho também. E no 4, mais um. E no 5 chegou a galera geral. Mas aí o John falou, "It's called a selfie, guys." Então o que o John quis dizer? Se chama selfie, pessoal. Selfie, já vou explicar para vocês. É aquela foto que nós tiramos do nosso rosto. Então nós estamos com o celular em mãos, a gente vira a câmera para nós e nós tiramos a selfie. Mas a ideia principal da selfie era eu, sozinho, certo? É self, que nós falamos no inglês de pronome reflexivo, que ele vai voltar para você. Então, quando eu me olho no espelho, eu vejo a minha imagem reflete no espelho. Então, é eu e o meu espelho. No celular, seria self. Eu, a minha imagem refletida. Mas era para estar só eu. Mas, como a coisa ficou legal, e uma selfie sozinha nem sempre tem graça, e quando a gente está com os amigos, a gente quer lá fazer aquela selfie com os amigos, então acabou ficando tudo certo, que a selfie não precisa mais ser individual, e nós já pegamos essa palavrinha que veio de um outro país e já aderimos para o nosso. Então alguém aqui, a gente sai falando, vamos tirar foto, pessoal. Não, a gente já diz, vamos tirar uma selfie. Por quê? Lembram? Na selfie eu também apareço. Eu não vou ficar lá só tirando a foto. Eu também quero estar junto. E esse é um momento legal. Então, o que o John queria dizer é que ele queria tirar uma selfie. Era uma selfie sozinho. Mas o John recebeu todos os seus amigos. E agora é errado chamar de selfie John e todos os amigos? Não, não é errado. Mas para aquela primeira ideia, para aquele primeiro momento, o John teve que falar para os coleguinhas dele. It's called a selfie, guys. Era, né? Se chama selfie, ou seja, eu deveria estar sozinho, pessoal. Ok? Vamos dar sequência? Agora nós vamos começar a escrever. Lembra do seu notebook? Lembra do seu pen, sua pencil? O que a teacher vai querer que vocês façam agora? Nós vamos ter exercícios onde nós vamos copiar esses exercícios para daí nós respondermos. Esse é o momento em que eu vou ajudar vocês com algumas estratégias de leitura para que a gente compreenda melhor o texto. Porque observem, o texto que está ali ao lado, né, atrás da teacher, o texto que está ali, ele está todo em inglês. E aí vocês vão dizer assim, mas agora que está começando a aula de inglês, teacher, agora que nós vamos começar a trabalhar com os conteúdos propriamente ditos, voltados para a idade de vocês. Quem tem o seu livro,
vai ver lá no capítulo 1, vai poder encontrar essa imagem, mas a imagem vai estar aqui, o exercício está aqui disponível para vocês. Então, nós temos algumas técnicas para a gente melhorar a nossa leitura e compreensão textual. Uma delas é um before reading, que é um antes da leitura. Então, eu passo os olhos rapidinho aqui no meu texto, que é esse texto aqui do qual nós vamos falar, olho para esse texto e aí foco nesses exercícios que nós temos aqui antes. Então, vamos lá. Exercício 1. O exercício 1 diz assim: você prefere ler textos no papel ou na tela? Tela de computador, do celular, de um tablet? E que livros você gosta de ler? Aventura? Humor? Romance? Então pense nisso. Você vai copiar essa questão aí no seu caderno e você vai responder também essa questão. Estão vendo que está em português? Isso é bacana, né? Porque nós estamos iniciando os nossos estudos. E vejam, nós estamos trabalhando com o before reading. Eu só passei os olhos rapidamente ali no texto e eu vou começar a fazer um conhecimento disso que nós vamos falar, do que o texto vai trazer para nós. Então, nós vamos fazer ali o que nós chamamos de inferências, ou buscar as informações que estão lá no texto, ou imaginar o que pode ser as informações lá do texto, através das perguntinhas. Podemos passar para a questão 2? Observe, a questão 2 a gente já vai começar a falar em inglês. Don't worry, não se preocupem, eu vou ajudá-los. Então vamos lá. Take a look at the structure, the layout, and the source of the following text. Then, choose the correct item, triangle or square, that complete each sentence below. Write the answers in your notebook. Então, o que ele está pedindo para vocês fazerem? É para vocês olharem a estrutura, o layout, os recursos que esse texto está trazendo para vocês, e aí vocês vão escolher a resposta correta. A resposta, ela pode estar em um triângulo, olhem lá, ou em um quadrado. Então, um desses dois vai ser a opção correta. Você pode trabalhar com observando o texto, quando pede para você entrar no texto, ou quando é para você fazer uma prediction, para você imaginar o que pode ser, você vai utilizar o exercício daqui. Então, vamos lá imaginar. The text is from. O texto, lembra que a gente ainda não parou para ler o texto? Nós vamos observar toda a estrutura dele? O texto é de. The text is from a print magazine or an online magazine. Esse texto que vocês estão vendo, esse texto aqui, ele é de uma revista impressa, eu estou vendo ele numa revista impressa, ou ele é de um site da internet, de algo online, né? De uma revista online. Observem lá, nós temos algumas dicas que podem nos ajudar a responder melhor essa questão. Ok? Já colocou sua resposta lá? Marca um xizinho na opção, ou aí no seu caderno, né? Na verdade, no seu caderno, você já pode colocar a opção correta. O importante do inglês é que a gente precisa escrever, para a gente aprender a escrever, e que a gente precisa ouvir, para a gente aprender a ouvir, aprender a pronúncia, e falar, para a gente falar corretamente. Então, vai acompanhando aí a teacher. Letter B. The text is about a. O texto é sobre kid reporter or professional reporter.
E aí? O texto é sobre uma repórter infantil, uma repórter juvenil, uma repórter criança ou uma repórter profissional? Então, só eu olhando as informações, sem eu precisar estar lendo tudo, eu consigo responder. The following text is about a girl. Choose the items you expected to read about her. Write the answers in your notebook. O texto é sobre uma garota. Opa, já consegui responder a letra B. Escolha os itens que você espera que você vai ler lá, que você vai ter de informações sobre essa garota. E aí você vai escrever no seu caderno. Então, olha lá. Será que vai falar sobre her name? Será que vai falar sobre her nationality? Será que vai falar sobre her age and her hobbies? Sobre o que vai falar? Sobre o nome dela, a nacionalidade dela, a idade, ou sobre coisas que ela gosta de fazer? Vamos na leitura do texto? Observe. www.timeforkids.com Time Kids. Meet our kid reporters. September 13, 2017. Name, Mary A. Age, 11. Home, New York, New York. Mary enjoys drawing, swimming, and help animals. Her dream interview is J.K. Rowling. Opa, não vou traduzir ainda. Vamos à próxima página. Olha lá. Então aqui em cima, as suas respostas, o que você gosta de ler, os estilos de livros que você gosta e onde você gosta de ler. Aqui embaixo, nós percebemos que na leitura da teacher, ela fez questão de ler aqui em cima. Isso quer dizer que nós temos uma online magazine. Depois, o próprio exercício 3 acabou indicando que nós estaríamos falando de uma Kid Reporter. E por último, o que eu poderia encontrar nesse texto? Her name, tá aqui, Marianne. Her nationality, falou sobre isso, sobre a nacionalidade dela? Falou onde ela mora, né? Her age, falou sobre a idade dela? She is 11. Her hobbies, falou do que ela gosta de fazer? Apareceu drawing, swimming, helping animals. Então nós tivemos todas essas informações sobre a Mary. Segundo texto. O teacher vai apagar as informações anteriores. Olha lá. Esse já é mais conhecido de vocês, né? Então vocês têm a instructions, some instructions about a game. Jake is the character. E nós temos aqui todas a special ability, multi-jump, jump, press twice to double jumping, move left, move right, move down, spacebar, attack, stretch, punch, power up attack, giant, Jake, and play. Todas essas palavrinhas vocês já conhecem, né? Leia o texto e responda as questões no caderno. Então, aí no caderninho de vocês. Onde você encontraria esse texto? A gente já sabe. É na instrução para a gente abrir um caderno? Claro que não, né? Então, nós sabemos que é jogos. Qual é o objetivo do texto? Já está aqui em cima. Explicar, instruir como jogar. Quem é o Jake? É o personagem principal, e aí eu posso lembrar dele até lá no meu desenhinho. E ele tem alguma habilidade especial? Ah, o Jake tem. Olha lá, Special Ability, Multi-Jump. De acordo com o texto, correlacione as respostas aí no caderno de vocês. Já dei um exemplo. Letra A é para relacionar com o número 3. Para dar um pulo duplo, aperte 2 vezes a tecla, e seria essa teclinha aqui, para cima.
Para mover para a esquerda, a gente vai apertar qual tecla? Vai ser essa de baixo. Para começar a jogar, qual é a tecla que a gente tem que apertar? O play, né, pessoal? E para atacar, a gente vai apertar a spacebar. Então vejam, gente, essas são algumas estratégias de leitura que nós precisamos ter e que nos ajudam à compreensão do nosso texto. Então a gente viu o texto anterior e nós vimos esse aqui. Aqui estão as respostinhas para vocês, para facilitar um pouquinho, porque a teacher já está dando uma aceleradinha. E aqui nós começamos com os nossos greetings. Lembram que eu falei para vocês que o inglês ele só se torna difícil porque eu não conheço as palavrinhas. Mas a partir do momento que eu começar a conhecê-las, vai ficar cada vez mais fácil. Então, olha lá. Trouxe aqui para vocês um greeting. Good morning, good afternoon, good night, good evening. Esses greetings são os principais. E aí já está pedindo para vocês já encaixarem cada um desses greetings no desenho correto aqui. Então, observe. Ele já deu um exemplo. O quadradinho A, o desenho da A, ele já disse que é o good afternoon. Olha lá, observe o reloginho. Good afternoon, repitam com a teacher. Good afternoon, boa tarde. E o quadradinho B aqui embaixo? Olha lá, olha o horáriozinho. 7 horas. E aí? 7 horas. Qual seria o greeting para esse momento? Good morning, bom dia. Good night, boa noite. E good evening, boa noite. Já vamos falar sobre o good night e o good evening. E no quadradinho C, aqui no desenho C, a mamãe abrindo o quarto lá, o relógio tocando desesperadamente o alarme. Qual seria o greeting correto? E o último, também aqui, do menininho, já está deitadinho na cama, olha lá o reloginho, já está mais tarde. Qual vai ser esse greeting utilizado? Vamos verificar? Outros greetings que a professora colocou aqui também. Dizer hello para os nossos alunos, dizer hi, hello, hi there, hiya. Perguntar como as pessoas estão, how are you, I'm fine, hey, what's up. Falar tchau, bye bye, see you, goodbye. E aqui mais alguns greetings, né? Nós temos, de acordo com os horários, quais seriam os greetings utilizados. Nós vamos dar sequência agora lá na nossa tarefinha que a teacher quer deixar para vocês, para a gente dar a sequência das atividades. Então, vamos lá. Aqui. Então, eu quero que vocês observem. Esse homework é tarefa de casa. E nesse homework, vocês vão utilizar uma dessas estratégias de leitura que a professora explicou para vocês, que é observar aqui a imagenzinha para que a gente consiga responder as questões. Todas as questões estão em português, então vai facilitar bastante vocês. E aí, na próxima aula, nós vamos trabalhar com essa atividade. E agora, olha lá que bacana. Vamos fazer um quiz. Vamos ver quem aprendeu o que nós vimos na aula de hoje. Primeira pergunta. Um amigo te encontra na rua e diz: Hi John, how are you? Oi John, como vai você? Qual poderia ser a resposta que o John daria? Fine, thanks, and you? Or nice to meet you? Responda lá. Fine, thanks, and you? Eu estou bem, e você? Nice to meet you? Muito prazer. Parabéns para quem colocou fine, thanks, and you. Segunda pergunta. Good morning é um cumprimento formal ou informal?
O que é formal e o que é informal? Eu dizer dia, informal. Eu dizer bom dia, é formal? Vamos ver? Acertou quem colocou formal. Terceira pergunta. Good afternoon é usado pela manhã ou à tarde? Tchum, 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 tchum. À tarde. É exemplo de cumprimento informal. Bye bye or goodbye? Vamos lá? Bye bye. E a última. Um amigo te apresenta a sua mãe da seguinte forma. Hi Lucy, this is my mother Denise. O que você responderia? Good morning, Denise. Bom dia, Denise. Or nice to meet you, Denise. Prazer em conhecer você, Denise. Prazer em conhecer você, Denise. Well, guys, see you on next class and don't forget about your homework. Então, na próxima aula, eu corrijo com vocês a nossa tarefinha de casa. Bye, bye!